Senhoras e senhores, o nosso boa noite, uma saudação especial a todos associados, associadas que nos assistem. Deixar também o nosso boa tarde, o nosso bom dia, porque muitos associados irão nos assistir durante a semana. Durante o decorrer da semana vão estar assistindo, já que a Assembleia vai estar aberta e permitindo que os associados assistam e também que os associados efetuem a votação nos itens de aprovação durante a semana até a próxima sexta-feira ao meio-dia. Então, agradecer a todos que aceitaram o nosso convite para estar presente, prestigiar essa Assembleia, em meu nome, em nome do Enio, nosso vice-presidente, em nome do Giovanni, nosso diretor executivo, do Fernando Haas, nosso diretor de operações, do Joelmir, nosso diretor de negócios, e do Paulo, que é o coordenador do Conselho Fiscal, que também está presente aqui com nós, para que a gente possa dar sequência à nossa Assembleia de Prestação de Contas do ano de 2020. Pedir licença para que o pessoal se retire, então, para que a gente possa dar sequência à nossa Assembleia. Bom, em regime de assembleia e logicamente que a gente gostaria muito de estar presente com os associados nesse ano em cada um dos municípios, em cada uma das localidades, como a gente sempre realizava. O último ano nos ensinou bastante coisas diferentes e nos ensinou que a gente também consegue estar próximo dos associados sem estarmos nas localidades. No ano passado, nós realizamos aí 16 assembleias e depois tivemos que nos reinventar. E é o que a gente está fazendo esse ano. Logicamente que aquele desejo de estar próximo ele acontece, mas também nos faz pensar e nos faz refletir a respeito do fazer diferente e a respeito que daqui a pouco nós não precisamos mais estar com os associados para prestar contas. E talvez seja muito mais viável a gente ir até os associados para construir coisas novas, pegar ideias de como o dono da cooperativa quer que a gente execute os próximos trabalhos, os próximos anos. Então, esse momento todo nos faz pensar, refletir e reinventar os próximos passos da cooperativa. Venham com a gente, porque no dia de hoje, nesse momento agora, a gente vai dar uma olhada na cooperativa. Quais são os números da cooperativa, quais são os dados apresentados na cooperativa durante o ano de 2020. Lembrando que a gente tem, aos que estão nos assistindo agora, no momento da apresentação ao vivo, o nosso chat da Assembleia, onde, tendo dúvidas, questionamentos, vocês podem fazer a qualquer momento as perguntas, que o nosso pessoal vai estar preparado para responder. Então, vai funcionar dessa forma e a gente vai procurar, da mesma forma como acontecia a Assembleia lá na localidade, realizar esse momento, realizar essa Assembleia. Então, fiquem bem à vontade para que a gente possa nos acompanhar nesse momento. Só alguém passa para mim a primeira lâmina, que aqui não está passando. Mais uma. Aqui, agora sim. Agora funcionou. Vamos lá. Então, nesse período, nesse momento, nós vamos estar trabalhando o quê? A nossa pauta da Assembleia, que faz referência ao nosso edital de convocação, que estava fixado em todas as nossas agências. Então, nas mais de 40 agências que nós temos abertas aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos ter o edital de convocação da Assembleia, e podem ver que eu falei aqui no Rio Grande do Sul, e a gente já vai falar um pouco mais a respeito disso, e vamos entender todo esse processo ao longo da nossa Assembleia. Então, nesse momento, a nossa ordem do dia, então, nosso edital de convocação, a gente vai estar olhando para como que nós geramos prosperidade nesse ano de 2020. Como foi o resultado da nossa cooperativa? Da mesma forma, qual será a destinação desses resultados, proposta do Conselho de Administração, as destinações legais e estatutárias. Nós temos também a eleição de alguns coordenadores de núcleo, algumas renovações, como também a homologação dos coordenadores eleitos no ano passado, devido à não realização de algumas assembleias. E também, como nós já tivemos em outros anos, a aprovação, a homologação de normas e políticas sistêmicas, o que acaba acontecendo em quase todas as assembleias da cooperativa, devido a gente levar ao associado a legitimidade do que vem acontecendo. Então, basicamente, essa vai ser a nossa agenda e será esse assunto que a gente vai estar discorrendo nesse período. Logicamente que reforçando, nos reinventando, frente à questão de não podermos estar
associado aí presente, realizar tantas reuniões e encontros que faríamos e sempre fizemos com os nossos coordenadores, mas aqui está um momento de todos os associados poderem assistir, reforço, hoje, nesse momento ao vivo, ou no decorrer da semana até sexta-feira, já que a Assembleia vai estar aberta para o associado poder assistir e votar até a próxima sexta-feira, dia 12, ao meio-dia. Muito bem. Dando sequência aqui, a gente vai conversar um pouco de como foi gerada toda a prosperidade frente à região que a gente atua através do trabalho da cooperativa neste ano de 2020. Importante salientar que todos os dados, números, numa profundidade bem maior, vão estar disponíveis no nosso relatório anual. Esse relatório anual será distribuído pelas comunidades, bem como ele está disponível no site da cooperativa www.sicredi.com.br/união-rses/assembleias. Então todo o material da Assembleia também vai estar disponível lá, como uma boa parte do material está disponível na própria ferramenta que vocês estão assistindo à Assembleia. Se vocês olharem ali, tem um íconezinho que fala em documentos, tem muitos documentos da Assembleia ali anexados. E o relatório, então, vai ficar para apreciação de todos vocês, aqueles que quiserem acessar ele online, para olhar com mais profundidade os números da cooperativa. Bem como um relatório resumido vai estar nas próximas semanas circulando em todos os jornais da nossa região, para que o associado, os não associados, possam ter um conhecimento maior ainda sobre o trabalho realizado pela cooperativa. Muito bem, durante esse último ano, nós tivemos várias ações diferentes. Uma ação que a gente considerou bem importante, com o olhar de melhor atender o nosso associado, foi a ampliação do horário de atendimento das nossas agências. Então, nós tivemos no ano passado, frente ao enfrentamento da pandemia, as nossas agências passaram a abrir das 9 da manhã até as 16 horas da tarde. Então, nós ampliamos em 2 horas a mais o atendimento ao nosso associado como uma forma de estarmos mais próximos nesse momento de dificuldade. Lógico que, tendo que se adaptar aos momentos como desta semana, as bandeiras que a gente veio passando e vem passando, então, seguindo os regulamentos também impostos desta forma, mas procuramos ampliar para melhor atender ao nosso associado. Tivemos durante todo esse período a disponibilização de várias linhas de crédito com o objetivo de melhor atender o associado, amparar o nosso associado nesse momento. Contatamos com diversos associados para poder ofertar a ele condições e necessidades melhores para que pudesse passar por esse momento, e ainda estamos fazendo isso, porque sabemos todos nós, e o que estamos vivendo, que ainda estamos passando por períodos e momentos de dificuldade. Então tivemos várias medidas que foram tomadas durante a pandemia para que a gente pudesse melhor atender o nosso associado, sempre cuidando da segurança, sempre incentivando o uso de máscara, álcool gel nas nossas agências, cuidando de toda a parte de sanitização dos nossos ambientes, para que a gente pudesse atender o nosso associado e correndo um risco sempre menor e dosando toda essa parte. No decorrer aqui a gente vai estar olhando mais alguns itens que aconteceram durante todo esse ano, e um deles tem a ver com o trabalho realizado pela cooperativa no que tange a parte de educação. Estivemos presentes, apesar de todas as dificuldades, com os nossos associados, trabalhando educação financeira, lançamos o programa Cooperação na ponta do lápis, que é um programa que visa levar cada vez mais educação financeira às empresas, aos empresários, aos funcionários das empresas, às escolas, às crianças, porque nós, como cooperativa, acreditamos muito que através da educação financeira a gente vai contribuir para transformar essa nossa sociedade numa sociedade melhor. Foram mais de 11 mil participantes em formatos online, em formatos presenciais, quando possível. Então, são mais pessoas que estão melhor educadas financeiramente e vão poder contribuir com o desenvolvimento da região. Um outro programa extremamente importante para a cooperativa, também voltado à educação, é o União Faz a Vida. Programa esse que no ano passado completou 25 anos. E um motivo de muito orgulho para todos nós da cooperativa, como associados, como colaboradores, como dirigentes, diretores, como conselho, é que dentro da cooperativa nós temos um município, que é o município de Entre Juiz, que tem o programa há 24 anos. É o município que tem o programa por mais tempo de forma ininterrupta. Então, praticamente desde o início do programa União Faz a Vida. A nível de Brasil, é o município que mais
tempo tem o programa, então, acontecendo. Hoje nós temos ele em 26 municípios e são quase 10 mil alunos que participam diretamente do União Faz a Vida, tendo uma educação muito mais cooperativa. Muito bem, uma outra ação extremamente importante nesse período, nesse momento que a gente passou no ano de 2020, foi a promoção Juntos pela Economia Local. A nível sistêmico, Sicredi lançou uma ação de marketing para que as pessoas valorizassem o consumo local, realmente adquirissem produtos da economia do seu município, da economia local. Sicredi União deu uma olhada para isso e como nós tínhamos a prática de fazer campanhas de incentivo com os associados praticamente todo ano, nós resolvemos fazer algo diferente para beneficiar a comunidade local. Envolvemos todas as empresas, independente de serem associadas da cooperativa ou não, sendo associada da associação comercial, Sindilojas, das entidades de classe, estaria participando. Bem como todo o público consumidor da nossa região, independente de ser associado da cooperativa ou não, que comprasse no comércio local, incentivando o seu desenvolvimento, está concorrendo à campanha, já que ela vai até o final de março deste ano e na campanha nós estaremos entregando mais de R$1.300.000 em prêmios, em Vale Compras, que é um recurso que através da premiação em um cartão, ele retorna para o comércio local, retorna para a economia local. Então foi uma maneira que encontramos de incentivar e valorizar o consumo local. Outra ação extremamente importante que foi trabalhado pelo Conselho de Administração e muito bem aprovada pelos nossos coordenadores e associados foi a destinação dos recursos do Fundo Social, que ultrapassaram R$1.800.000 neste último ano para as áreas da saúde. Então, como normalmente nós atendíamos diversas classes, saúde, educação, segurança, cultura, esporte. Nesse ano, devido a toda a dificuldade, devido à pandemia, nós direcionamos todo o valor e isso foi aprovado, então, pelos associados, pelos coordenadores, para os hospitais e entidades de saúde. E talvez o mais importante nessa ação da cooperativa foi ver que muitos municípios que não têm hospitais e que utilizam hospitais de outros municípios vizinhos, não necessitando de tanto recurso para as secretarias de saúde, abriram mão dos seus valores e doaram, destinaram esses valores, então, para os hospitais da região. Então, isso mostrou a solidariedade também das classes de saúde, com um olhar e com uma preservação do bem em toda a nossa região. Então, mais uma ação aí que a cooperativa, através dos resultados auferidos pelo trabalho dos associados com a cooperativa, conseguiu realizar. E a gente comenta sempre, quanto mais o associado trabalhar, participar da sua cooperativa, mais resultados ela vai gerar e mais ações ela vai poder realizar. Um outro fato marcante, extremamente importante, que ocorreu em 2020, foi que nós fechamos toda a nossa área de ação do Rio Grande do Sul. Então, hoje, os 39 municípios que a cooperativa tem no Rio Grande do Sul, aqui nesta região Missões Noroeste, possuem pelo menos um ponto de atendimento, pelo menos uma agência da Sicredi União. Então, fechamos toda a nossa área de ação no mês de dezembro. E também, de forma extremamente importante, no momento que a gente realiza isso, 2 dias depois da inauguração da nossa última agência aqui, nós fizemos o quê? Nós tivemos, então, a nossa assembleia realizada com os coordenadores, onde nós fizemos a nossa alteração do estatuto e abrimos a nossa área de ação para municípios no Espírito Santo. Esse é um assunto que a gente já vinha discutindo em outras assembleias passadas, com os associados, com os coordenadores, levando o assunto para conhecimento. Então, de forma que, projeto aprovado pelo Banco Central, realizamos, então, no início do mês de dezembro, a nossa Assembleia Extraordinária com os coordenadores, ampliando a área de ação da cooperativa para o sul do Espírito Santo, onde adquirimos, então, a possibilidade de desenvolver o sistema cooperativo e levar todo esse trabalho que a Sicredi União realiza também para o estado do Espírito Santo, onde passamos a nos denominar Sicredi União RSES, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, e com essa ação nós abrimos então a possibilidade de expansão para mais 22 municípios que estão em tela aqui no mapa, a nossa área do Rio Grande do Sul e a área do Espírito Santo. Então, 22 municípios no estado do Espírito Santo que passam a fazer parte da área de atuação da Sicredi União, qual a gente no decorrer da Assembleia vai falar um pouco mais e vai comentar a respeito dos passos que estão sendo dados nessa ampliação e nesse desenvolvimento do cooperativismo. Muito bem.
Vimos algumas das ações da cooperativa e a partir de agora nós vamos dar uma olhada para quê? Para os resultados. Como foram os números da cooperativa no último ano. Então, para isso, eu vou passar a palavra aqui, vou deixar com vocês Joelmir, que é o nosso diretor de negócios, e ele vai estar assumindo nesse momento e vai estar apresentando para nós os principais números da cooperativa, o desenvolvimento neste último ano. Vai lá, Joel, fiquem bem à vontade. Tá bem. Obrigado, Sidney. Boa noite a todos, espero que todos estejam muito bem. Assim como bom dia ou boa tarde quem eventualmente nos assistir a posteriori aqui na Assembleia. Como o Sidney já trouxe, muitas dessas ações que foram apresentadas, elas impactaram positivamente nos indicadores, nas referências de números, enfim, que nós vamos conhecer um pouco mais agora na sequência. A gente começa justamente falando um pouco sobre os números do Sicredi a nível de Brasil. O ano de 2020, então, lembrando que foi um ano de bastante desafios, mas ao mesmo tempo de bastante superação para todas as 108 cooperativas do sistema Sicredi. E essas 108 cooperativas, elas fecharam o ano de 2020, então, administrando um total de bens e direitos superior a 155 bilhões de reais. Então, esses aqui são grandes números que representam o conjunto de bens e direitos destas cooperativas estabelecidas a nível de Brasil. Estas 108 cooperativas administravam em 2020 um total de 104 bilhões de reais de recursos que elas captaram nas comunidades onde elas atuam, ou seja, o somatório de caderneta de poupança, as aplicações financeiras, os fundos de investimento, tudo aquilo que representa as economias, as reservas financeiras dos cooperados representaram essa monta, essa cifra. Assim como o patrimônio líquido, o somatório da reserva legal das 108 cooperativas e mais o capital social dos associados superou um pouco a cifra dos 20 bilhões de reais. Esse aqui é o somatório, então, da cota capital dos cerca de 5 milhões de associados e mais a reserva legal que vem sendo acumulada ano após ano destas 108 cooperativas. E o resultado líquido, então, a sobra líquida consolidada dessas 108 cooperativas, fechou o ano de 2020, então, com uma cifra de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Esse, então, é o resultado combinado, consolidado das 108 cooperativas a nível do Brasil. E essas 108 cooperativas, então, elas atingiram a marca próxima a 5 milhões de cooperados, a qual os senhores e as senhoras que são sócios da Sicredi União RSS fazem parte. Tem uma rede hoje, essas 108 cooperativas, uma rede de praticamente 2.000 agências para prestar atendimento presencial e físico a nível de Brasil. E lembrando aqui dos 27 estados da federação mais o Distrito Federal, praticamente já tem agências do Sicredi em todos os estados, salvo 3 estados aí que vocês percebem uma cor um pouco diferente, uma cor mais acinzentada, que é o estado do Roraima, do Amapá e do Espírito Santo, que inclusive o presidente Sidney falava antes do desafio que a nossa cooperativa Sicredi União tem para apoiar no processo de expansão e desenvolvimento em solo capixaba. Nós temos então uma atuação a nível de Brasil em 1.200 municípios, lembrando aqui o quanto que isso ainda mostra a expansão que o sistema Sicredi tem para conduzir e realizar. Nós temos praticamente 5.600 municípios a nível de Brasil, então em 1.200 recém tem estrutura física do Sicredi instalado. E em 216 deles, nós enquanto cooperativa somos a única instituição financeira daquela comunidade, ou seja, justamente procurando promover educação financeira, inclusão financeira, então traz um compromisso a nível de Brasil. Agora a gente entra um pouco nos pormenores aqui da Sicredi União. Lembrando que a nossa cooperativa, então, até então, aqui são números dos 39 municípios aqui na região sul, possivelmente aí a partir do ano que vem, então a gente já traz números que também se ampliam em relação ao processo de expansão, desenvolvimento lá no Espírito Santo, naqueles 22 municípios que também passam a compor a nossa área de ação. Nesses 39 municípios, então, a gente traz a evolução sempre dos últimos 3 anos. O ano de 2020 superamos um pouco a marca acima de 150 mil associados na nossa área de ação. Lembrando que nesses 39 municípios aqui nós temos, então, 450 mil habitantes. Nessa proporção, praticamente 1/3 de toda a população da nossa região, ela já é associada da Sicredi União. E o nosso objetivo para 2021 é superarmos um pouco, chegando próximo a 156 mil associados nesses 39 municípios aqui.
Uma expansão, então, realizada de praticamente 5% em relação ao ano de 2019 para o ano de 2020. O que os senhores e as senhoras veem em tela na sequência mostra muito da confiança, da credibilidade que a cooperativa conquistou na região, e esses são números que demonstram o quanto de recursos que nós captamos em toda a nossa região. Aqui também vem ao encontro das captações em caderneta de poupanças, aplicações financeiras, tudo aquilo que o cooperado tem de reserva financeira estabelecida na cooperativa. Atingimos então a cifra próxima aí a 3 bilhões de reais, 2 bilhões 975 milhões de reais, uma expansão bastante expressiva na nossa região, praticamente 41% de crescimento no total de recursos que nós captamos. E vamos seguir nesse rito de busca aqui, nesse rito de expansão, com um objetivo planejado e previsto para o ano de 2021 de superarmos a cifra de 3 bilhões 304 milhões de reais. E aí isso tudo ajuda a impulsionar ainda mais a nossa economia na região, porque justamente com base nesse recurso que nós captamos, que nós reemprestamos nas mais diversas linhas de crédito, o que está posto em tela aqui, ou seja, a evolução da nossa carteira de crédito no ano de 2020, superamos um pouco a cifra dos 2 bilhões 409 milhões de reais de recursos que nós temos alocado nos nossos 39 municípios. Aqui são todas as linhas que apoiam todo o meio empresarial, todo o nosso agronegócio, as mais diversas linhas de crédito para dar materialidade a algum projeto, algum sonho voltado à pessoa física. Então, tudo isso nos permitiu aqui, no ano também, onde o crédito foi um grande instrumento de alavancar, de suportar ou sustentar várias famílias, várias empresas aqui. Também a cooperativa se fez bastante presente e isso está traduzido numa expansão, num crescimento aí de praticamente 25% em relação ao ano de 2019. E o que nós temos previsto para o ano de 2021 é seguir também nesse rito de expansão, superando um pouco a cifra dos 2 bilhões e 700 milhões de reais que nós queremos fechar o orçamento aí da posição na nossa carteira de crédito com o ano de 2021. Todos esses números, então, mostram sempre esse crescimento bastante exponencial, em termos de captação, mais de 800 milhões de incremento, em termos de carteira de crédito, praticamente R$500 bilhão de incremento só num ano. Então, mostra o quanto que a cooperativa vem procurando estar próxima e dialogando com as comunidades, com o cooperado, e a partir disso dar materialidade a uma série de negócios que vão se estabelecendo na região. O que os senhores e as senhoras veem em tela agora é a evolução do patrimônio líquido da Sicredi União, específico da nossa cooperativa, que nada mais é do que o somatório da cota capital dos mais de 150 mil associados e da reserva legal acumulada da cooperativa ano após ano, a partir do oferimento dos resultados acumulados. Então, temos previsto aí, planejado para o ano de 2021, superarmos um pouco a cifra dos 580 milhões de reais de patrimônio líquido, mostrando muito da solidez, do porte, da estrutura para fazer frente a investimentos e a própria expansão da carteira de crédito. E aí, informação adicional ainda que a gente traz de destaque aqui é como que se comportou o resultado da Sicredi União, a sobra líquida da cooperativa dos senhores e das senhoras nesses últimos ciclos. E aí, lembrando, o ano de 2019 ainda foi um ano onde a gente superou a marca dos 91 milhões de resultado líquido anualizado. Já no ano de 2020, nós atingimos próximo aos 83 milhões de reais. O que os senhores percebem aqui é um pequeno decréscimo, praticamente aí na ordem de 10 milhões de reais, motivado principalmente por uma questão bastante estruturante que afeta todo o mercado financeiro, que é nunca na história desse Brasil qualquer instituição ligada aí atuando com uma taxa de juros relativamente baixa. A taxa Selic, que hoje impacta de forma direta nas receitas financeiras, nas receitas de tesouraria e no próprio spread do crédito. Então isso vem impactando todas as instituições financeiras, na cooperativa não é diferente, até porque ela tem como principal ou uma das principais atividades é a captação de recursos e a reconcessão desse recurso que ela capta nas mais diversas linhas de crédito. Então nós tivemos uma redução na receita financeira e uma redução nas receitas de crédito, motivado principalmente por essa regulação na taxa básica de juros, uma Selic praticamente transitando todo o ano de 2020 muito próximo aos atuais 2% ao ano, como está estabelecido hoje. Soma-se a isso outros movimentos adicionais
e um deles deve-se ao próprio trabalho que a cooperativa tem feito no sentido de trabalhar mais as isenções de tarifas a cooperados de acordo com o seu nível de relacionamento que eles têm estabelecido na cooperativa. Então, a cooperativa tem aberto mão de tarifas, de receitas para procurar justamente estabelecer essa relação de maior reciprocidade com o cooperado. E o terceiro ponto que também afetou e impactou um pouco do resultado da cooperativa é a própria conjuntura econômica, o próprio contexto de 2020 com as medidas de isolamento social afetaram algumas atividades econômicas e aí a cooperativa de forma prudencial, de forma bastante pontual, procurou fazer uma análise setorial daquelas atividades econômicas que pudessem vir a ser mais impactadas financeiramente e aí isso nos permitiu, então nos levou a fazer um agravo na provisão de crédito que justamente depois no detalhamento na composição do resultado da cooperativa também foi majorado, impactando de forma negativa, então, a evolução, o rito de evolução, de crescimento do resultado. Mesmo assim, ao nosso ver, ainda foi um resultado bastante positivo, bastante adequado, apesar, de novo, desses principais impactos que a gente citou. E para o ano de 2021, justamente, nós seguimos nessa redução, menos expressiva do que aconteceu em 2020, é claro, muito motivado por esse contexto que também está posto aqui, né, as medidas de isolamento, lockdown, a própria bandeira preta também vem trazendo alguns olhares sobre restrições nas atividades econômicas, então ainda a gente tem uma cautela adicional aqui em relação a provisionamento de crédito, nós temos uma determinada previsão prevista daquilo que deve se materializar durante o ano de 2021. Soma-se também uma outra grande frente que a cooperativa tem feito de procurar justamente reforçar cada vez mais a proximidade com o associado, conversando mais diálogo, mais proximidade, mais interação. Nós, durante o ano de 2021, adentrando o ano de 2022, nós vamos reforçar de forma bastante significativa o quadro de colaboradores da Sicredi União, para justamente poder entregar mais valor, criar mais valor, poder entregar mais serviço na relação com o cooperado. Então, isso, por consequência, de imediato vai nos pressionar um pouco mais nas despesas de pessoal, nas despesas administrativas, e é justamente isso que está orçado, e por isso é um dos motivos, então, do resultado previsto para o ano de 2021, nós buscarmos aí os 78 milhões de resultado analisado. Então, é um pouco do que se deu nesse comportamento aí no ano de 2019, no ano de 2020, aquilo que está pautado, previsto para o ano de 2021. Bom, a gente conheceu de forma geral aqui os números do Sicredi a nível de Brasil, nós entramos mais no detalhamento dos números da Sicredi União, aqui que tem atuação nos 39 municípios. Com certeza alguns dos senhores e das senhoras vão querer desejar ter mais acesso às informações do seu município, da sua comunidade, e são justamente informações que os senhores podem encontrar, que estão disponíveis aí no link que está aparecendo em tela aqui, que está disponível para que cada um de vocês possa eventualmente detalhar e conhecer um pouco mais dos números da sua comunidade no seu município. Então, conhecendo um pouco desses números gerais, imagino que tem algumas perguntas que possam ter surgido no chat, e aí vamos dar espaço aqui para eventualmente sanar alguma dúvida que possa ter surgido. Joel, eu estava vindo aqui já para pedir licença, assim como acontece lá no salão da comunidade, né? Mas você falou bastante a respeito do resultado de 2020 e os porquês, os motivos, muito atrelados à questão de taxas de juros e o comportamento do mercado, a situação da pandemia que a gente vem vivendo e todos os setores vêm vivendo. Fizesse o comentário também dos reflexos disso para 2021, mas tem bastante pergunta muito voltada a isso. Os principais pontos, mesmo que você já tenha falado de vários, mas os principais pontos que estão fazendo com que o resultado tenha esse comportamento. Então, talvez até podendo repetir alguns do que você falou, já que resultado sempre é algo que chama a atenção de todos, talvez repetindo e no que tu puder aprofundar um pouco mais a respeito dos motivadores do resultado, eu acho que é extremamente importante. Perfeito, Sidney. Obrigado aí por trazer essa clareza aí das dúvidas, e eu vou tomar liberdade até de voltar uma lâmina aqui para ela eventualmente nos servir de pano de fundo aqui na própria explicação adicional. Lembrando aqui então, para o ano de 2021, o orçado planejado previsto pela cooperativa nos 39 municípios é buscar os 78 milhões de resultado líquido. E nós voltamos sempre a fazer a referência de que um dos grandes motivadores que sempre vai permear a atividade como instituição financeira é a atual
taxa básica de juros, a taxa Selic, muito conhecida, muito difundida no mercado, e aí quando a gente olha para o atual patamar da Selic, que está estabelecida em 2% ao ano, ela tem um cenário, uma projeção dentro daquilo que as áreas da economia têm trazido como orientação, como sinalização, é de nós encerrarmos o ano de 2021 com uma taxa básica Selic estabelecida em torno de 4% ao ano. Então, isso deve começar a acontecer uma leve ascensão, um leve acréscimo aí nas reuniões a cada 45 dias que o Copom estabelece, e isso, por consequência, começa a também impactar todas as instituições financeiras, a exemplo da cooperativa. Mesmo tendo uma ascensão, uma leve ascensão na taxa básica de juros, isso por consequência ainda tem um determinado prazo, um determinado tempo para isso refletir e impactar positivamente, por exemplo, na carteira de crédito, que por essência a grande maioria das linhas são taxas de juro pré-fixadas, estabelecidas já em contrato na relação com o próprio cooperado. Então, em termos de receitas de crédito, a nossa probabilidade de que o maior impacto, a maior evolução na receita, ela deve acontecer 2022 adentro, o que por consequência também nos força ou nos leva a poder fazer um trabalho muito mais pontual de expansão da carteira de crédito. Mas mesmo com todo esse esforço, mesmo com esse adicional, a compensação da receita ainda não deve vir de uma forma tão exponencial, tão expressiva, de novo considerando uma taxa básica de juros tão baixa como nunca esteve na história da economia brasileira. Então, é um pouco desse movimento que nos leva também a essa cautela ou essa prudência na própria projeção de receitas da cooperativa, seja na receita de crédito, quanto na própria receita financeira. Para os senhores e para as senhoras terem uma ideia, a própria receita financeira da cooperativa, mesmo que a gente evolua na captação de recursos, ela tem praticamente uma projeção de manutenção, considerando todo esse contexto, todo esse cenário que a gente trouxe até então. E, por consequência, o último grande fator ainda que impacta ou pressiona um pouco mais o próprio resultado é essa questão desse reforço na nossa estrutura de pessoal, para justamente, de novo, como a gente falava há pouco, se fazer ainda mais presente na relação com o associado. A gente acredita que o fator humano é um grande diferencial do modelo cooperativo, então, por mais que venha a digitalização, por mais que venha a automação, o nosso diferencial é pessoas cuidando da saúde e da vida financeira das pessoas. E para isso a cooperativa está disposta a reforçar o nosso quadro de colaboradores para poder acolher, para poder, ainda com mais prontidão, poder cuidar da saúde financeira, trabalhar sobre questões estruturantes na relação com o cooperado. E soma-se a isso, por último então, ainda esse cenário um pouco de incerteza voltado à atividade econômica, que também nos leva a essa cautela adicional, fazendo uma provisão de crédito, que depois vocês vão ver refletido aí nas demonstrações financeiras, que já impactou no ano de 2020 e deve ainda nos impactar no ano de 2021. Tanto é que, detalhando aqui um pouco mais, depois o diretor Giovanni vai trazer um pouco mais desse detalhamento, a provisão de crédito no ano de 2020, ela anualizada, nos trouxe praticamente 25 milhões de despesa de provisão, e para o ano de 2021 essa cifra deve ficar muito próximo ainda aos 22 milhões de reais. Para os senhores e para as senhoras terem uma ideia, em 2019 essa despesa de provisão ficou próximo aí aos 16 milhões de reais. Então, só aqui nós já temos praticamente 8 a 9 milhões de despesa adicional, considerando essa conjuntura econômica que está posto aqui. Então, um pouco de um cenário de incerteza em relação à atividade econômica, mas com muito zelo, com muito cuidado, dentro daquilo que a cooperativa também tem como política de gestão aqui, de nós poder fazer isso com bastante cautela, com bastante zelo aqui. Então, Sidney, imagino que aqui a gente tenha conseguido detalhar um pouco mais. Não sei se ficou alguma dúvida adicional, surgiu mais alguma pergunta, alguma questão. Senão, depois, eventualmente, a gente revisita aqui o material. Gente, aí conhecido um pouco desses números, eu vou convidar justamente o nosso diretor executivo, Giovanni, para trazer, então, as demonstrações financeiras e contábeis da Sicredi União. Giovanni, está contigo. Ok, obrigado, Joãomir. Nossa saudação, nosso boa noite, ou como está sendo dito, bom dia, boa tarde, conforme boa noite para quem nos assiste agora e bom dia, boa tarde para quem vai assistir a gravação aí da nossa Assembleia. Prazer poder participar desse momento importante da cooperativa a cada ano, que é a nossa
Assembleia de Prestação de Contas, e poder fazer isso de uma forma diferente é um desafio, mas também a gente é movido a desafio e a gente quer levar informação daquilo que aconteceu na nossa cooperativa durante o ano. Bom, o Jomir fez a explanação dele mostrando os números sistêmicos e também a evolução dos números da nossa cooperativa aí, nos últimos anos, e sinalizando também o que a gente tem planejado para 2021. Nosso ponto agora, seguindo o nosso edital, é fazer a prestação de conta com os números contábeis especificamente do ano de 2020. Então, a gente vai ter aqui, já está em tela o nosso ativo, nós chegamos a 3,39 bilhões de reais em operações ativas, são os nossos bens e direitos. Nós crescemos 42% em relação ao ano anterior, mais de R$1 bilhão, então, em crescimento nominal em relação a 2019. Esses números, só repetindo, eles estão lá no nosso relatório, página 84, 85, se não me falha a memória, inclusive comparando com 2019, 2020, percentual de crescimento. Também seguindo aqui nós temos o nosso passivo, que são as nossas obrigações, também chegando aos 3,39 milhões, com o crescimento de 42%, puxado principalmente por uma grande aumento nos nossos recursos pós-à-vista, pós-a-prazo, enfim, aplicações. O que a gente quer destacar um pouco, e o Jomir já explicava aqui, com base na pergunta que veio ao final da apresentação dele, nossas receitas e despesas e de como nós chegamos no resultado da cooperativa no ano de 2020. Então, as receitas, que são os ganhos que a cooperativa teve com os negócios que ela realizou com os seus associados durante o ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, chegaram aos 331,5 milhões de reais. A gente teve um pequeno decréscimo de 3,30%, o Jomir já fez uma ampla explicação sobre os efeitos, enfim, olhando as receitas de crédito, né, detalhando as principais receitas do ano, as de crédito 212 milhões, as receitas financeiras 28, quase 29 milhões, foram as duas impactadas com redução principalmente por taxa de juro. A receita de serviço, 88 milhões, essa teve um crescimento em relação ao anterior, e outras receitas operacionais, 1,4 milhões de reais, que teve um crescimento, mas é um valor não tão expressivo. Somando todas essas receitas, chegamos aos 331 milhões. Mas para poder ter receitas, ganhos nos negócios com os associados, nós também temos despesas, que são os gastos e desembolsos da cooperativa. Durante o ano importaram em 248,7 milhões de reais, com um pequeno decréscimo de 1,18. As principais despesas, os principais grupos, é a de captação, que é aquele custo do dinheiro que nós arrecadamos, captamos em depósitos, essencialmente o nosso Crédito Invest, 62 milhões. A despesa administrativa e operacional, 161 milhões, é aqui uma expressão que a gente sempre usa, né? Isso é o que custa, ou o que a gente gasta para fazer essa grande máquina que é a Sicredi União funcionar durante os 365 dias do ano. E, por fim, a despesa de risco de crédito, que o Jomir, ao final da fala dele, explicava o crescimento. Chegamos a 24, quase 25 milhões de reais, um crescimento bem expressivo, contando que no ano anterior nós tivemos quase 8 milhões em despesa de captação. Bom, comparando então receita menos as despesas, nós chegamos ao resultado líquido da Sicredi União durante o ano de 2020. R$ 82.806.373,38. Esse foi o resultado líquido da cooperativa durante o ano de 2020. Exatamente como a gente brinca aí nos centavos. Bom, para a gente poder trazer esses números aqui para a Assembleia, esses números já foram publicados nos jornais da semana passada, a gente faz por um processo de compliance muito rigoroso, de conformidade. Nós temos uma auditoria externa que nos acompanha durante o ano. Essa auditoria ela se chama Ernst Young. Ela nos audita em várias operações, em vários procedimentos durante o ano e também faz isso na apuração do nosso balanço em 31 de dezembro. Com base nesse trabalho do ano e também dos documentos de balanço, eles emitem um parecer de auditoria, que ele foi datado do dia 15 de fevereiro, onde eles fazem toda uma narrativa e recomendam a aprovação desses números por refletirem a imagem e a realidade da cooperativa no fechamento do exercício. Temos também o nosso Conselho Fiscal, que é composto por 3 membros, que também acompanha a auditoria e faz o seu trabalho e ao final do ano emite um parecer. Está aqui o nosso conselheiro, Paulo César Schaefer, que eu convido então para fazer apresentar o parecer da auditoria de do Conselho Fiscal de 2020. Tá bem.
Muito boa noite a todos e a todas associados da Sicredi União RS. Em primeiro momento, eu gostaria de parabenizar as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, né? E eu, como coordenador do Conselho Fiscal, vou fazer a leitura do parecer do Conselho Fiscal. Cerro Largo RS, 25 de fevereiro de 2021. Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Cerro Azul Sicredi União RS e no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos o relatório da administração e as demonstrações financeiras compreendendo balanço patrimonial, demonstração de sobras ou perdas, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstrações de fluxo de caixa, notas explicativas e demais demonstrativos, e o respectivo relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras. Documento estes relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Pelas políticas de governança adotada pela cooperativa e com base nos nossos exames e no relatório da auditoria dos auditores independentes emitidos pela Ernst Young Auditores Independentes Sociedade Civil, somos de parecer favorável à aprovação das mencionadas demonstrações. Atenciosamente, José Guilherme Preto, Paulo César Schaeffer, esse que vos fala, e Clarice Maria Bervange. Muito obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra ao presidente Sidney. Muito bem, obrigado, Paulo. Está aí, então, o parecer da auditoria, está também o parecer do Conselho Fiscal, falando a respeito de todos os números que a cooperativa trabalhou durante o ano e o que a cooperativa apresentou. Esse momento agora é o momento que a gente faz a primeira votação da nossa nova modalidade. Seria o momento que lá no salão em cada comunidade a gente levantaria aquele cartão de votação que a gente recebeu de cada um dos núcleos e aqui a gente vai fazer a votação de uma forma diferente. Antes disso, quero fazer alguns comentários com vocês. A gente está acompanhando no chat ali várias perguntas, questionamentos. Tem pessoas que não... travou aqui no meu celular, mas no computador está indo bem. Na TV está transmitindo bem, só que no meu celular travou. Sim, a gente sabe que isso poderia acontecer. O mundo da tecnologia e nas nossas transmissões, quando a gente está assistindo qualquer programação através da internet, através do YouTube, a gente sabe que quando dá muitas conexões isso pode acontecer. Por isso que a gente está deixando a nossa assembleia gravada, por isso que ela vai ficar aberta aos associados até sexta-feira, ao meio-dia, para que vocês possam assistir, para que vocês possam votar com calma. Estamos todos nós nos experimentando nesse momento diferente e a gente vem fazendo de tudo para que a gente possa levar da melhor forma possível a informação aos nossos associados. Como eu disse, seja através da assembleia e do período que a gente deixa ela aberta, seja através de publicação de balanço, seja através dos relatórios e de todo o trabalho que vem sendo feito pela cooperativa, que o reflexo vem desses resultados que são apresentados, mas principalmente os reflexos desses resultados são as ações que a cooperativa adota. Olhando sim o cuidado com a parte financeira, com a parte de recursos da cooperativa, mas cuidando muito da questão do social, mas principalmente o social de como nós nos posicionamos frente ao atendimento ao nosso associado. Então, o Joel trouxe ali um fato extremamente importante, o quanto a gente vem evoluindo nisso, o quanto a gente tem a preocupação e vai crescer em número de colaboradores nesse próximo ano, nesse próximo período, como uma forma de melhor atender e poder dar um atendimento diferenciado e muito mais personalizado ao nosso associado. Então, fiquem bem à vontade que toda a parte que foi vista até então, a gente vai ter ela gravada, a gente vai ter ela para que o associado, no decorrer desse período, possa estar assistindo. Bem como vários questionamentos que estão acontecendo de cunho, vamos dizer assim, não voltados a assuntos da Assembleia, mas de cunho pessoal, sobre informações sobre o meu consórcio, a minha conta, que não tem a ver com os assuntos da Assembleia. A gente, a partir de amanhã, estará direcionando ao gerente de contas de cada um desses associados e esse gerente de contas estará entrando em contato com cada um dos associados para tirar a sua dúvida, em particular, frente a um ou outro negócio que ele tenha com a cooperativa. As respostas que nós estamos dando aqui, nós estamos nos atendo, então, à Assembleia, aos assuntos da Assembleia. Bom, nesse momento a gente vai trabalhar a parte da votação. Vocês que estão lá com o seu computador, com o seu celular, vão ter uma telinha
muito semelhante, para não dizer igual a essa que está aparecendo aqui. Para quem expandiu a imagem no celular, no computador, vai ter que minimizar essa imagem e vai estar aparecendo, rolando a tela para baixo, ali vai estar aparecendo 3 opções de votação, que nós vamos estar votando então sobre os assuntos apresentados até agora, sobre a parte do balanço da cooperativa, a aprovação das contas contábeis da cooperativa, os números refletidos no resultado do último ano. Então, as 3 votações possíveis são de aprovação, reprovação, ou, se a pessoa não se sente confortável e não entendeu a explanação, se abstendo da votação dessa pauta. No momento que clicar num desses 3 itens, aprovado, reprovado ou abstenção, no canto direito da tela tem uma partezinha confirmar, ela vai ficar em verde, clica no verde ali para confirmar e essa votação ela está feita. Então, fiquem bem à vontade para realizar a sua votação, e a gente vai estar dando sequência na Assembleia. Bem como aquelas pessoas que vão nos assistir no decorrer da semana, a situação é a mesma, vão estar realizando a sua votação da mesma forma até a sexta-feira, dia 12, ao meio-dia, às 12 horas. Então vai funcionar dessa forma. Dando sequência aqui, nós vamos falar sobre a distribuição de resultados, como que a gente compartilha os resultados, qual é a destinação, as partes legais e as partes estatutárias que a gente tem que obedecer. Para isso, estou chamando o nosso diretor Giovanni, que vai estar conversando com nós a respeito disso. Ok, sim, obrigado de novo. Inclusive, essa era uma das perguntas, algumas delas que já estavam no chat. E, bom, feita essa prestação de contas, como a gente falou, nós já soubemos o resultado da cooperativa e quais foram as receitas e despesas que formaram esse resultado. O que a gente vai apresentar agora será dividido em 2 etapas, que são o caminho, a destinação que o resultado vai ter. Nessa primeira tela, nós temos aquela destinação compulsória, obrigatória, que seja por força do estatuto, lei ou decisão do Conselho, já é feita em 31 de dezembro no encerramento do balanço, e depois fica o valor à disposição da Assembleia, para daí sim o presidente CID colocar em votação e o associado presente na Assembleia decidir o que fazer com o valor que ainda fica à disposição da Assembleia. Bom, então, na tela 82,8 milhões de resultado, nós já vimos como se formou. A destinação já feita em 31 de dezembro com base em estatuto e demais regimentos. 5 milhões foram destinados dos 82 milhões para pagamento de juros ao capital. Isso já vem sendo feito há mais de 10 anos na cooperativa, é a forma de remunerar o capital social do associado. Isso é uma decisão que cabe ao Conselho e já foi realizado no início do mês de dezembro, então esse montante já está na conta capital de cada um dos associados. Outros 9,1 milhões de reais foi para o Fundo de Reserva Legal, que são recuperações de empréstimos em prejuízo de exercício anterior. O nosso estatuto diz que esses resultados devem ser destinados diretamente ao Fundo de Reserva e o nosso Conselho ratificou essa posição. Outros 3,4 milhões do resultado foi destinado ao FATES, que é o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, que são utilizados em diversas atividades durante o ano, então 3,4 milhões de reais. Outros 37,7 milhões foi para o Fundo de Reserva Legal, também por determinação do nosso estatuto, que diz que 55% do nosso resultado deve compor esse fundo, que faz parte lá do nosso patrimônio líquido. Restando então ainda o resultado à disposição da Assembleia, 27,4 milhões de reais. Esses sim, 27,4 milhões de reais, ficam à disposição então da Assembleia para que ela decida como destinar. Antes da Assembleia tomar essa decisão, também cabe ao Conselho, né, como tradicionalmente é feito nos últimos anos, apresentar uma proposta, a proposta oficial do Conselho, para que o associado possa apreciar e a partir dessa proposta fazer a sua deliberação. Então o nosso Conselho acompanha os números todos os meses e em janeiro, após o fechamento do balanço, ele elabora essa proposta. Ela normalmente vem com base naquilo que é recebido dos associados durante o ano, aquilo que a cooperativa já vem trabalhando, enfim, nos últimos anos, e o nosso Conselho montou a seguinte proposta. Dos 27,4 milhões ainda à disposição, o Conselho propõe formar um novo fundo, um fundo de fomento a novos associados de 50 mil reais. E também levar 1,7 milhões de reais para o Fundo Social, o que corresponde a 2,5% do resultado. Já é o 4º ano, está sendo agora o 4º ano que o Conselho propõe isso e os associados têm tido uma boa avaliação, então está aqui novamente a propositora de levar 1,7 milhões para
ações sociais durante o ano de 2021. Daí, feitas essas duas destinações, sobram ainda 25,7 milhões de reais, e desses 25,7 milhões, então, seguindo também o que se faz nos últimos anos, dividir todo esse montante entre os associados da cooperativa que realizaram atividades durante o ano de 2020, negócios com a cooperativa. De que forma? 50% indo desse resultado indo para a conta dos associados para aplicação financeira e os outros 50% para a cota capital. 12 milhões 835 mil em cada uma das destinações, então compondo os 25,7 milhões. Isso é uma proposta do Conselho, já na sequência o presidente Sidney coloca isso em deliberação, em votação, mas antes de passar para ele, o nosso Conselho também traz aqui em aprovada essa proposta, como distribuir ou como calcular o que pertence a cada um dos associados desses 25,7 milhões. Mantém-se a tradição, utilizar, né, os associados que fizeram negócio com a cooperativa, usando um desses 8 produtos ou serviços que estão aqui na tela. Sendo dos 25,7 milhões, 35% desse montante ser dividido entre os associados que fizeram aplicações financeiras durante o ano 2020. Então, além da aplicação ter o rendimento tradicional, ele ainda vai ter uma participação nas sobras. Outros 20% na mesma linha para quem fez uma aplicação na modalidade poupança, outros 10% para quem pagou uma cesta de relacionamento, 10% para quem manteve dinheiro, saldo médio lá na conta corrente, que tecnicamente é chamado de depósito à vista, 10% para quem tomou uma operação de crédito, um empréstimo e pagou juros, 5% para quem fez um dos seguros Sicredi, fez ou tinha seguro vigente durante o ano, utilizou um dos cartões Visa ou Master da cooperativa ou fez algum tipo de consórcio ou tinha um consórcio vigente durante o ano 2020. Para cada um desses 3 itens, seguros, cartões e consórcios, então 5% de participação nos resultados. Então esse é o caminho, esse é o destino que o nosso resultado tem para ser seguido. Parte já feita, então parte agora eu convido o presidente Sidney para colocar em votação e deliberação. Muito bem, obrigado, Giovanni. Antes de entrar nesse assunto e na votação desse item, só vou fazer um comentário, porque a gente tem uma pergunta que ela apareceu umas 4, 5 vezes ali, que eu estava observando nos bastidores, que faz referência, as perguntas tiveram o mesmo sentido de uma forma diferente, mas que faz referência se há necessidade da cooperativa para o próximo ano efetuar a contratação de tantos colaboradores frente a horários reduzidos de trabalho e de atendimento. Então, acho que bem oportuna e a gente falar aqui ao vivo, já que ela apareceu aí umas 4, 5 vezes. A cooperativa, de uma forma geral, ela não parou durante todo esse ano. A gente tem toda a solidariedade, vem fazendo todo o trabalho frente às demais entidades que tiveram que parar durante esse período, que tiveram que fechar suas portas, ficar atendendo de uma forma diferenciada. Nós também tivemos que reduzir quadro em alguns momentos, mas todo o nosso pessoal que não estava nas agências trabalhando, estava trabalhando em home office, então contatando e atendendo o seu associado de casa. Mas o que a gente está olhando? Essa situação ela não perdura para sempre. E como também a gente não contrata pessoas e forma elas da noite para o dia. Então esse é um trabalho que tem que ser feito aos poucos, porque a gente procura na formação das pessoas gerar o melhor atendimento e a melhor experiência para os nossos associados. Bem como eu comentei que nós não paramos no ano de 2020 e nós não estamos parando no ano de 2021. Mesmo agora que a gente está nesse período de bandeiras pretas, a gente está com equipe reduzida nas agências, mas a gente está com o pessoal que está trabalhando de home office, está trabalhando em casa, continuando o contato com os associados. E uma outra questão importante que foi comentada, que o atendimento que a gente dava para os associados, que era das 10 horas da manhã até as 15 horas, às 3 horas da tarde, para melhor atender ele, dando uma condição e também olhando as questões de saúde, menos aglomeração, a gente ampliou esse horário e continua com essa formatação de atendimento, atendendo os nossos associados nas agências das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, até as 16 horas. Então isso tudo faz com que os negócios realmente continuem. E a gente precisa nesse momento, cada vez mais, e a partir de então, independente de pandemia ou não, estar mais próximo do nosso associado, entendendo as reais necessidades dele, porque esse é o real objetivo da cooperativa. Não entregar produtos e serviços, mas entregar a satisfação das necessidades do nosso associado, para que a gente possa em conjunto, cooperativa,
colaborador associado entender essa situação e entregar as melhores soluções possíveis e, se elas não existem, poder também em conjunto construir essas soluções com os nossos associados. Então é por isso que o Joel trouxe ali essa necessidade de ampliação e esse olhar que a gente está tendo, talvez diferente de muitos mercados por aí, mas a gente está olhando, mesmo como instituição financeira, uma forma diferente de estar próximo ao nosso associado. Muito bem, voltando ao assunto que o Giovanni estava apresentando até então, nós temos o assunto para votação, que é a parte da destinação dos resultados. Giovanni apresentou ali a parte das destinações legais, estatutárias, a proposta de destinação que o Conselho sempre faz. Quem acompanha a cooperativa e as assembleias percebeu que ela não muda do que a cooperativa vinha praticando nos últimos anos, fazendo uma destinação dos resultados daquilo que não é estatutário, mantendo o fundo social, mantendo as partes legais, FATES, reserva legal, fazendo a divisão do resultado com os associados da maneira que ele ajudou a gerar esses resultados, e isso a gente fala há muito tempo. Quanto mais o associado trabalhar com a cooperativa, mais ele gera resultados na cooperativa, e na distribuição desses resultados, mais ele participa, porque ele foi um dos maiores geradores. Então, funciona de uma forma bem lógica. E a distribuição desses resultados sendo feito 50% em conta corrente, ou melhor, em aplicação financeira, mas fica disponível para utilização a qualquer modo, como se estivesse em conta corrente, e uma parte, então, em cota capital. E esse é o momento de votação, então, que vocês vão proceder da mesma forma como eu expliquei na votação anterior. Vai estar aparecendo essa tela no computador de vocês, no telefone, se vocês minimizarem a tela, quem colocou tela cheia, e vai estar aparecendo os 3 itens de votação, rolando a tela para baixo. Aprovado, reprovado ou se abster da votação dessa pauta. Então, clicando em um desses 3 itens, de acordo com o que cada um entendeu a respeito dos assuntos, clica em confirmar e está efetuada a votação. E reforço que aqueles associados que estarão assistindo, mais uma vez, à Assembleia nos próximos dias, até sexta-feira, ao meio-dia, poderão efetuar a votação da mesma forma. Então, a Assembleia ela fica aberta para os associados assistirem a qualquer horário da manhã, da tarde e da noite e efetuar a sua votação. O que não vai estar disponível, logicamente, é o chat para as questões, para dúvidas, para perguntas, mas todas elas poderão ser tiradas junto aos nossos colaboradores nas agências ou através do nosso WhatsApp Enterprise, que no final eu deixo ele ali para que vocês possam ter acesso e tirar dúvidas caso elas existam. Muito bem. Feito esta votação aí, então, nós vamos para outro assunto da nossa Assembleia, que é a parte de escolha dos nossos representantes, quer dizer, é a escolha dos nossos coordenadores de núcleo. Ano passado, nós tivemos a renovação de praticamente 40% dos coordenadores. Em 16 assembleias, a gente pôde apresentar esses coordenadores e fazer a votação deles. Depois, devido à pandemia, não conseguimos mais realizar e, como determinava o Banco Central, fizemos uma Assembleia Geral com os coordenadores, com os delegados, para finalizar o ano da cooperativa. Então, o que a gente precisa fazer? Em reunião do Conselho, no dia 18 de março, como a legislação atribui ao Conselho resolver uma situação dessas devido à não realização das assembleias, o Conselho nomeou todos os coordenadores de núcleo, mas rege a lei que a gente precisa homologar isso na próxima assembleia. E é o que a gente vai estar fazendo, quer dizer, os associados precisam votar homologando esses coordenadores. A lista de todos os coordenadores da cooperativa, por núcleo, também está município e núcleo, disponível no site da cooperativa que vocês enxergam aqui na tela, sicredi.com.br/uniãorss/assembleias. Então está disponível para os associados verificarem, conferirem. Da mesma forma que a gente homologa os eleitos no ano passado, que teve uma renovação que eu comentei em torno de 40% dos coordenadores, esse mesmo ano a gente tem eleição de alguns coordenadores. Por quê? Por criação de núcleo em alguns municípios, porque tivemos, como acontece todos os anos, tem algum coordenador falecido, tem coordenador que acaba se mudando para outra região. Nesse último ano, como nós tivemos a parte de eleições nos municípios, tem coordenador que foi candidato e, como regulamento, ele precisa abrir mão de ser coordenador. Então, nós temos alguns núcleos em algumas agências, em alguns municípios, que a gente precisa renovar.
E os núcleos que nós teremos renovação, então, são no município de Alecrim, núcleo 1, no bairro Pipe, núcleo 7, bairro Cruzeiro, núcleo 8 e 9, Campina das Missões, núcleos 4 e 6, Getúlio Vargas, núcleo 4, Giruá, núcleo 2, Pirapó, núcleo 1, Porto Vera Cruz, núcleo 1, Praça da Independência, núcleos 11, 13, 15 e 16 e São Borja, núcleo 7. Então, nestes municípios, quem pertence a esses núcleos vai abrir a votação lá. Além da homologação dos demais coordenadores, vai aparecer lá para estes núcleos, nestes municípios que eu citei que estavam em tela, vai estar aparecendo para votar e vai estar aparecendo o nome do coordenador efetivo e suplente que é candidato ao núcleo. Como eu falei, nesses que estão em tela e nesses que eu acabei de comentar. Os demais, somente a homologação dos coordenadores eleitos no ano anterior, que a lista dos mais de 500 coordenadores, entre efetivos e suplentes, como eu comentei, está no site da cooperativa. Então, esse é o momento que vocês fazem a votação e que eu comentei que aparece para esses núcleos lá, o sentido de votarem e vai ter o nome dos coordenadores e a votação vai se dar da mesma forma que aconteceram as demais votações. Minimiza a tela, arrasta a tela para baixo, vai aparecer ali aprovado, reprovado ou abstenção, clica num destes 3 itens e confirmar para enviar o seu voto e tornar ele válido neste item. Então, essa é a forma de fazer a votação neste momento. Feito isso, a gente dá sequência à nossa Assembleia e eu havia comentado que praticamente em todas as Assembleias a gente tem a atualização de alguma política ou algum normativo. Neste ano nós temos a política de conformidade e a norma de auditoria interna. Todas essas normas e políticas, elas estão disponíveis na sua íntegra para aquele associado que quiser entender, conhecer ela, no site da cooperativa. Bem como na aba documentos que vocês enxergam na tela de vocês, ali aparece 5 documentos. Então, esses documentos vão estar ali também disponíveis. A política de conformidade, ela trabalha toda a parte de compliance e controle nas cooperativas e a norma de auditoria interna dita toda a parte de normas de como se dá todo o processo de auditoria e marcos regulatórios dentro das empresas relacionadas ao Sicredi. Então, são documentos extensos, são documentos que eles já passam por apreciação e por aprovação da Sicredi Participações, das centrais das cooperativas, por parte dos conselhos das cooperativas, mas mesmo assim, por exigência do Banco Central, ele vai para conhecimento dos associados nas assembleias, onde os associados votam dando o seu aval frente ao conhecimento que essas normas, que essas políticas são aplicadas nas cooperativas. Então, este é o momento que vocês fazem a votação também, dando ciência a respeito desses documentos. Como eu comentei, com praticamente em todas as últimas assembleias, a gente vem efetuando este item devido às mudanças que ocorrem nos normativos. E a votação se dá da mesma forma. Aprovado, reprovado ou abstenção da votação e clica em confirmar para validar, para enviar o voto que vocês efetuaram. Muito bem. Outro item de assembleia que estava no nosso estatuto diz respeito à aprovação do início do relacionamento da cooperativa com os municípios situados na área de ação. Nós já fizemos essa aprovação para os municípios em assembleias passadas, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, para os municípios da área de ação aqui da região Missões Noroeste. Aprovamos em assembleia, porque a lei exige isso, para que a cooperativa pudesse se relacionar com esses municípios. Quer dizer, para que as contas dos municípios, das prefeituras, pudessem transitar dentro da cooperativa, é necessária essa aprovação em assembleia. Isso aconteceu. Os municípios, as prefeituras da nossa região trabalham com a cooperativa, trabalham com o Sicredi, dentro daquela linha que as riquezas geradas na região permaneçam na região. Então, esse é um excelente trabalho de valorização, com eles podendo trabalhar com a cooperativa também, o que no passado não era possível. Só que o que nós fizemos, nós incorporamos uma nova área de ação, que é lá no estado do Espírito Santo. E para isso, nós precisamos lavrar em ata e aprovar a atuação da cooperativa com todos os municípios da área de ação lá no Espírito Santo. Então, são 22 municípios, que eu comentei lá atrás,
que passam a fazer parte da área de ação da cooperativa. E esses municípios, eles estão aqui em tela para vocês verem, são municípios que a gente vai estar abrindo agências nos próximos anos. Então nós temos lá o maior município, Cachoeiro do Itapemirim, Castelo, Muqui, Mimoso do Sul. Então são alguns dos municípios que fazem parte da área de ação da cooperativa, aos quais a cooperativa começa a montar pontos lá. Nós já estamos com equipes presentes, morando, residindo lá no Espírito Santo, esse pessoal já está trabalhando por lá, nós já temos pontos alugados para montagem de agência no município de Cachoeiro do Itapemirim, onde a gente tem o objetivo, a situação toda frente à falta de muito material, mas tudo permitindo a abertura de 2 agências ainda esse ano em Cachoeiro do Itapemirim e mais a abertura de uma agência também no município de Marataízes. Então, a previsão é que esse ano a gente já saia com 3 agências abertas lá no estado do Espírito Santo e para os próximos anos vamos expandindo essa nossa atuação. E para isso a gente precisa, para que a gente possa ter esse relacionamento também com os municípios, com as entidades públicas, ter essa aprovação aqui na Assembleia. E essa é a votação que vocês vão realizar neste momento, da mesma forma como realizaram as outras votações, se derem aprovação a essa atuação da cooperativa, votando lá em aprovado. Então, os mesmos itens que vocês tiveram nas outras votações, vocês vão ter aqui. Aprovado, reprovado ou se abster dessa votação, clicou num dos 3, o confirmar ali vai ficar verdinho, clique em confirmar para enviar o seu voto e estar validando o voto deste momento. Muito bem, a gente está chegando aí ao final da nossa assembleia, outros assuntos gerais. Normalmente, numa assembleia lá, a gente via se tinha mais algum questionamento por parte dos associados. Esses questionamentos, eles podem ser feitos como estão sendo feitos através do chatzinho de perguntas ali. A nossa equipe está aqui, uma equipe grande de retaguarda, respondendo a essas perguntas. Reforço a vocês que aquelas perguntas que têm um cunho pessoal a respeito da minha movimentação, da minha conta corrente, do meu produto ou serviço com a cooperativa, serão a partir de amanhã direcionadas aos gerentes de conta de cada um dos associados que efetuou a pergunta, para que esse possa entrar em contato e esclarecer. Agora, as perguntas relacionadas à Assembleia, a esse momento de fechamento de ano de 2020, estão sendo respondidas aqui diretamente pelo chat aos associados que fizeram os questionamentos, e as perguntas que se entende que têm um caráter de conhecimento e podem ser dúvidas de outros associados, o pessoal responde de maneira pública, liberando o acesso a todos os associados que estão assistindo à nossa Assembleia. Como outros assuntos, a gente só quer trazer a vocês que, como foi deliberado pelo Conselho e se manteve a proposta de destinação de um percentual dos recursos para o Fundo Social, então a cooperativa permanece realizando o Fundo Social para esse ano. Logicamente que a gente tem que esperar o final das votações para ver se teve a aprovação disso por parte de todos os associados ou da maioria dos associados, e isso ocorrendo, nós estaremos abrindo as inscrições para o Fundo Social a partir do dia 5 de abril. Então, de 5 de abril a 21 de maio estarão abertas as inscrições para os projetos a serem atendidos, contemplados pelo Fundo Social. Logicamente que nesse período a gente vai estar fazendo reuniões virtuais com os associados, com as entidades sem fins lucrativos, para falar a respeito de como vai funcionar o Fundo Social, que tipo de projeto, então dar todos os detalhes como realizado em todos os anos, mas provavelmente nesse ano de forma virtual. A avaliação desses projetos vai ser efetuada por parte dos nossos coordenadores de núcleo no período de 1º a 31 de julho. E a divulgação dos projetos contemplados se dará a partir do dia 18 de agosto, tendo período de pagamento aí por parte da cooperativa aos projetos até o dia 15 de outubro e fechando por parte dos contemplados aí a prestação de contas até o dia 30 de novembro de 21. Este ano estamos ainda vivendo essa situação da saúde, frente a todos os trabalhos que a cooperativa já fez, mas a gente tomou a decisão frente às dificuldades das demais entidades
entidades sem fins lucrativos que passaram devido a tudo que ocorreu e vem ocorrendo aí nos últimos períodos, da gente abrir de novo o Fundo Social. Vamos continuar atendendo projetos voltados à saúde, mas vamos voltar a atender projetos voltados à segurança, à cultura, ao esporte, educação. Então, voltando à formatação original do Fundo Social e não simplesmente atendendo somente os projetos voltados à saúde. Mas, lembrando e reforçando, continuamos atendendo projetos inscritos que tenham relação com a saúde frente à nossa grande necessidade, e a cooperativa segue olhando para isso e sendo sempre uma parceira para que a gente possa restabelecer da melhor forma as condições de saúde na região, como fizemos no ano passado, destinando 100% do Fundo Social, mais de 1.800.000, para a área da saúde da nossa região Missões Noroeste, aqui a área de atuação da cooperativa. Está em tela aqui para vocês o contato via WhatsApp da cooperativa, o WhatsApp Enterprise, é o número 513358 4770. 513358 4770. Apesar de ser um número 51 que remete a números da região metropolitana, todo o contato que vocês fizerem com esse número através do WhatsApp serão pessoas aqui da nossa região, colaboradores da cooperativa que estarão atendendo você associado. Então, é uma célula que a gente tem aqui na sede da cooperativa em Santa Rosa. O número é esse sim, 513358 4770, mas vocês estarão falando com colaboradores da cooperativa que estarão tirando as suas dúvidas, resolvendo as suas situações, se necessário, direcionando lá ao gerente de contas de cada um de vocês associados. Então o atendimento é aqui, é local. Bem como, se tiverem dúvidas, quem vai assistir a Assembleia no decorrer desse período, a partir de agora, que a gente começa a encerrar a parte da transmissão ao vivo da Assembleia, ou vai assistir na quarta, quinta ou sexta até o meio-dia, qualquer dúvida que tenha, pode direcionar a este número aqui do WhatsApp Enterprise, que ela será respondida, que ela será solucionada. Bem como reforço que os canais de atendimento nas nossas agências, através do nosso gerente de agência, através dos gerentes de conta de cada um de vocês, ou todos os nossos colaboradores, estão lá prontos para buscar a solução para as dúvidas que vocês venham ter. Muito bem. A gente vem chegando ao final dessa nossa assembleia, realmente uma assembleia diferente, né? Uma assembleia onde a gente adora fazer assembleia olhando para 500, 1.000, 300, 800 pessoas e está se relacionando aqui com elas. Nesse momento, confesso a vocês que eu enxergo a nossa equipe de trabalho, que está fazendo um trabalho excelente na transmissão dos dados aqui para vocês, o pessoal que está na retaguarda respondendo as perguntas da assembleia, mas a gente não está aí com vocês. Então, assim como para vocês é um momento diferente, para nós é um momento extremamente diferente, mas ao qual a gente quer agradecer. A cada um de vocês, a gente teve aí momentos com mais de 2.000 pessoas, mais de 2.000 associados conectados à nossa Assembleia. Isso é motivo de muito orgulho. Então, agradecer a vocês por terem tirado esse tempo e demonstrado esse interesse em entender e conhecer um pouco mais da sua cooperativa. A cooperativa é feita disso. Ela é feita de gente, ela é feita de participação, e a gente acredita muito que através da união dessas pessoas é o caminho para a gente transformar essa sociedade numa sociedade melhor. Independente do que vem acontecendo aí fora, é através das pessoas que a gente vai gerar mudança. Só através delas a gente vai construir e ter uma sociedade melhor. Independente do que acontece, se a gente acreditar e se a gente seguir fazendo um trabalho sério e correto, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E é isso que a gente vem buscando passar aos nossos colaboradores, aos nossos associados, incentivando as entidades da nossa região. Sabemos das dificuldades que estamos passando, que vamos passar ainda, mas nós precisamos nos manter forte. Logicamente, tomando todos os cuidados e os direcionamentos demandados pela área da saúde, mas nós precisamos fazer e continuar fazendo para que a região continue se desenvolvendo. Tenham a certeza que a cooperativa
será e sempre será parceira dos bons negócios e daqueles negócios que geram desenvolvimento e incentivam as coisas boas na nossa região. Trabalhamos e continuaremos trabalhando muito forte através da educação dos nossos colaboradores, trabalhando educação com os nossos coordenadores, com os nossos associados, dentro dos nossos limites, dentro dos nossos conhecimentos, buscando levar bastante educação financeira com o intuito de transformar cada vez mais essa nossa região, estando próximos da comunidade de vocês, associado, associada, que faz essa cooperativa acontecer. Que a gente possa seguir firme, forte, nos entendendo, conhecendo as necessidades de cada um, para que a gente possa construir juntos. Obrigado, obrigado a cada um de vocês que nos assiste, obrigado a cada um de vocês que vai nos assistir no decorrer desse período. Agradecimento à nossa equipe aqui que vem trabalhando e se empenhando, e também o agradecimento àqueles colaboradores que estão em casa, mas que nos últimos dias foram incansáveis no convidar, no contatar cada um dos associados para que eles exercessem o seu papel de dono, participando da Assembleia, votando na Assembleia e deliberando em cima daquilo que aqui foi apresentado. Que a gente possa logo, logo estar juntos, talvez não para simplesmente prestar contas, mas com um olhar muito maior de como nós podemos construir uma sociedade melhor e uma sociedade mais justa. Talvez esse ensinamento venha desse momento que a gente está vivendo e seja o real papel da cooperativa, estar próximo dos associados para construir coisas novas e melhores. Obrigado, ótima noite para cada um e que a gente siga firmes, fortes e com muita saúde. Muito obrigado.